Muito boa tarde, eu sou Sandra Maurami, eu sou especialista na arte de contar histórias, sou consteladora familiar e eu sou criadora do método Narrativa Terapêutica Neural. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este episódio do programa Provocando Movimento, onde a gente fala do quanto a narrativa ela pode ajudar em diversas questões da nossa vida e independente da nossa idade. E hoje nós vamos falar sobre adolescentes ansiosos que estão matando os pais enlouquecidos e enchendo o bolso dos terapeutas e psicólogos de dinheiro. Bom, eu vou entrar um pouquinho nessa questão da adolescência, desse período, depois eu vou falar um pouquinho dessa questão da ansiedade, para a gente compreender melhor como tudo isso funciona, e até para a gente compreender como é que a narrativa de histórias pode ajudar nesse lugar aí, tá? Então, a adolescência é um período ali que há controvérsias com relação à idade, tem uns que falam que vai de tal a tal ano, tem uns que falam que vai de 14 a 18, outros falam que vai até 24. Uma vez uma amiga minha que é psicóloga falou, Sandra, a adolescência vai até os 27 anos, segundo a psicologia, então a gente não sabe muito bem qual é realmente o período ali que ocorre. A Organização de Saúde também, Mundial de Saúde, também dá um outro período, mas é, na verdade, um período de transição, né, entre a infância e a fase adulta, e é um período bem conturbado, onde ela se torna um período difícil, porque é uma fase onde, gente, a gente vivencia muitas mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais. Então, durante esse período, o corpo muda e as nossas ideias também, né? E a gente não entende muito bem porque a gente não sabe o que fazer. Nós queremos nos afirmar para o mundo, nós estamos criando nossa identidade, nosso modo de fazer as coisas, enquanto na infância a gente vê os nossos pais como heróis, como santos, como perfeitos, né? Aqui, nesse período, a gente começa a desenvolver um olhar de, mais ou menos assim, ó, isso eu quero, isso eu não quero. Eu quero ser assim, eu não quero ser assado. E nós temos como espelho, até então, a perfeição dos nossos pais, porque a gente os vê, né, assim, perfeitos. E vamos vendo que eles não são tão perfeitos assim. Aliás, eles não são nada perfeitos, né? Eles são perfeitos dentro da sua imperfeição. Então, nós vamos desenvolvendo um olhar crítico com relação a eles. E eu digo nós, porque nós vivenciamos essa fase. Então, fica muito mais interessante a gente olhar para essa fase, lembrando um pouco de como nós éramos, de como nós passamos por ela, de como nós sentíamos, e isso fica até mais fácil para a gente entender esse momento onde vivenciamos muitos conflitos internos e muitos conflitos relacionais. Mesmo que, eu vou sempre tentar trazer para nós, mesmo que os exemplos que eu der aqui, não foi mais ou menos aqueles que você vivenciou ou sentiu na sua adolescência, mas a gente faz um resgate desse nosso momento, dessa nossa fase. E aí a gente consegue fazer maiores conexões. É interessante olhar para esse período e vermos como nós fazíamos escolhas para criar nossa identidade. E como nós vamos mudando o nosso olhar perante nossos ídolos, né? Que até uma certa idade eram os nossos pais. Nossos pais eram os nossos maiores ídolos. Até que uma certa idade a gente começa a ver ali que não é tanto assim. E como nós estamos no momento, essa fase da adolescência é uma fase de criação de identidade própria, nós vamos encontrando outros ídolos, como cantores. Na minha época era cantores, né? Hoje são influencers. Cantores também, os influencers hoje né, os ídolos dessa garotada toda. E é interessante como que depois dos 30 anos, por exemplo, nós vamos observando
que nós somos idênticos aos nossos pais. Mesmo depois de tanto esforço, de um esforço tremendo para não sermos iguais, mas nós vamos encontrando ali essa igualdade nos nossos pais, e aí gera até mais conflito, né? Que a gente fica, não quero, mas pois é, somos idênticos. Quando nas famílias há espaço para diálogos, onde a criança pode se expressar, e com isso há espaço também para o adolescente se expressar, onde no seio familiar há um clima de confiança, de intimidade, de carinho, de escuta ativa, este período se torna mais fácil e se torna mais leve. Eu não estou dizendo que os pais precisam aceitar e deixar o adolescente fazer tudo que ele quer. Até porque os pais precisam conduzir, né, essas crianças, que quando somos adolescentes ainda somos crianças, né? Mas que ele tenha espaço para expressar, para falar, que ele tenha uma intimidade. Isso ajuda demais na autoestima do adolescente, porque nesse período de definição entre criança e adulto, geram alguns enfrentamentos psicológicos, principalmente a perda da proteção dos nossos pais. A gente perde essa sensação de proteção dos nossos pais. E a necessidade de desenvolvimento da autonomia e a construção de uma identidade, principalmente a sexual. Então, tudo isso acarreta a novas emoções. Quem assistiu a minha live passada vai começar a fazer algumas conexões aí. Então, isso acarreta novas emoções, novas percepções e reflexões. Então, lembra na live passada que eu falei a respeito de quando nós vivenciamos novas emoções, novas percepções, e novos sentimentos, a gente significa essas emoções, sentimentos e sensações. Então, na adolescência nós também passamos por isso, porque é muita coisa nova. E a gente, ainda na adolescência, tem as pressões, né? Para termos mais responsabilidades, cuidar do irmão, escolher uma carreira. No meio social, a gente precisa conquistar um emprego, né? Ou tirar boas notas na escola. E os hormônios sexuais estão, a mil, alterando completamente o nosso modo de ver as coisas, de sentir e perceber o mundo. Nesse período, são secretados hormônios que agem diretamente sobre os órgãos sexuais. E aí é outro lugar onde a gente quer se autoafirmar, né? Internamente é como se a gente dissesse assim, eu já sou grande, eu posso, eu quero, então eu vou fazer. Mas também é um período que nós queremos e nós desejamos profundamente a aprovação do clã de amigos, a aprovação dos pais, a aprovação daqueles que admiramos, e muitos dos nossos comportamentos em busca dessa aprovação não estão condizentes com o que nós, de fato, sentimos ser corretos lá no fundo. Então, muitas vezes nós agimos, mesmo sentindo que não é correto ou não queremos fazer, mas agimos em busca da aprovação. E é aí, com isso, vem o arrependimento. Então, é um período que tendemos a acumular muitos arrependimentos, não é mesmo? Fazemos muitas coisas ali que a gente fala, ai, meu Deus do céu. Também tem o fato de que as pessoas as quais admiramos nesse período têm opiniões muito diferentes. E como nós estamos sempre em busca, através do nosso comportamento, de aprovação dessas pessoas, e elas têm opiniões diferentes, isso vai gerando muitos conflitos internos, tá? Porque a gente sente que a gente precisa escolher qual é o certo, né? E vamos passando muitas vezes por cima de nós mesmos, esmagando cada vez mais o nosso ser, a nossa criança interior. É um período que queremos ser vistos como alguém que já sabe o que faz, e quando isso não acontece, porque de fato não sabemos muita coisa, geram muitos conflitos relacionais e vai virando uma tremenda bagunça. Eu me lembro bem dessa fase, eu fiz muitas coisas que eu não achava certo, que no fundo eu não achava certo, eu sabia que não era certo,
não me fazia um bem internamente, mas eu acabava me comportando daquele jeito e fazendo coisas que eu não queria. E isso me deixava muito mal quando eu chegava em casa e deitava a cabeça no travesseiro. Por diversas vezes eu me disse, meu Deus do céu, por que você fez isso, Sandrinha? Ô, Senhor, eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas eu falava, não faz isso mais não, Sandrinha. Não, vamos olhar para isso. Aí, depois de um tempo, dia seguinte, ou tempos depois, estava lá fazendo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se acha muito adulto e pronto para tomar decisões, elas são baseadas em aprovações ou diferenças. Ou seja, eu quero ser igual para ser aprovado, ou eu quero ser diferente porque eu não aprovo. Então, é um período onde está tudo uma bagunça. Para uns mais, para uns menos. Mas as mudanças são muitas. É mudança no corpo, na mente, são emoções novas, é peito crescendo, é corpo mudando, são desejos sexuais, é menstruação. É como se o hardware e o software estivessem se constituindo ali, apesar do nosso software estar sempre em constante atualização, né? Mas nesse período está um caos e o software buga várias vezes, sabe? Então nós não temos muito bom senso, nós somos imprudentes e temos explosões emocionais internas e externas o tempo inteiro. Quer dizer, alguns não explodem externamente, né? Mas por dentro está em tremenda ebulição o tempo inteiro. E por conta dessas mudanças que estamos passando, principalmente nas áreas volumétricas do cérebro, ok? Responsável pelo autocontrole, pelo discernimento das emoções. E olha, gente, do ponto de vista cognitivo, a adolescência, aqui é que a gente começa a entrar na questão da ansiedade, ó. Então presta atenção. Do ponto de vista cognitivo, a adolescência é caracterizada por um aumento da capacidade de conhecimento, raciocínio lógico e pensamento abstrato. Então veja, é aqui que a coisa pega. Porque é aqui que a gente liga a importância do uso da narrativa terapêutica neural com essa fase, por conta dessas três coisinhas básicas: conhecimento, raciocínio lógico e pensamento abstrato. Porque através do pensamento abstrato, a gente começa a desenvolver a capacidade de criar, de inovar e de criar hipóteses. A gente utiliza o pensamento abstrato quando a gente precisa analisar certas situações que envolvem pensar no passado e no futuro. Essa capacidade de pensamento abstrato é ela que nos permite refletir sobre coisas que, olha, veja isso, é a refletir sobre coisas que não estão no presente, que não estão presentes no momento e no espaço atual. Ou seja, ela serve para a gente manter em mente diversos aspectos para prever e planejar o futuro, para pensar simbolicamente e tirar conclusões. E o que nós usamos para refletir e criar coisas e situações que não estão no momento atual? O que nós usamos para prever o futuro, para refletir sobre situações? A imaginação. E o que usamos quando ouvimos uma história? A imaginação. Mas a gente chega lá, peraí. Então, o que se caracteriza a ansiedade? A ansiedade é uma preocupação extrema ou constante de que algo vai acontecer. E, normalmente, esse algo é negativo. Tem um estudo que diz que o nosso cérebro é 5 vezes mais negativo do que positivo por conta da sobrevivência mesmo da nossa espécie, né? Então, só que existe uma diferença entre o transtorno de ansiedade e a ansiedade comum. Eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto. Quem pode discorrer melhor sobre isso são os psicólogos, mas existe uma marca que diferencia o transtorno de ansiedade e a ansiedade comum. Então, eu vou falar bem superficialmente sobre isso. O que diferencia o transtorno de ansiedade e a ansiedade comum é o tempo de duração da ansiedade e a intensidade dessa ansiedade. Porque todos nós sentimos ansiedade. Todos nós, qualquer pessoa sente ansiedade. Se você tem uma prova que você precisa fazer,
se você tem uma entrevista de emprego, se você tem uma reunião importante que você terá, a gente fica ansioso, a gente fica tenso, não consegue relaxar, a gente cria situações hipotéticas e normalmente não são positivas, em sua maioria pensamos que vai dar merda, alguma coisa vai dar merda ali, né? E aí vem todas as... Nesse momento que a gente fica tenso, que a gente começa a criar situações hipotéticas relacionadas àquela situação, que a gente acha ainda que vai viver, né? Porque a gente nem sabe ao certo que vai viver, né? Então a gente cria situações hipotéticas, é que vem as nossas crenças limitantes, as nossas dores profundas e os nossos traumas, principalmente os da infância. E nós falamos dele na live passada. Tudo isso vem à tona. Medo de errar, de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser criticado. O temor por aquilo que não é controlável. E com isso, a gente produz reações químicas no cérebro como cortisol e adrenalina, que é o que eu chamo de coquetel de emaranhado, que te impede de ter foco, extrair soluções criativas, você não tem concentração, você não consegue se concentrar, tira teu sono. Quem tem ansiedade, ou até mesmo transtorno de ansiedade, né, tem insônias, não consegue dormir. E quando nós estamos ansiosos, se você tem uma entrevista de emprego no dia seguinte, como é que você fica? Você dorme bem? Você não dorme muito bem. Então, a ansiedade é algo comum, tá? Esse problema, e aí isso você fica como? Você fica inquieto, muitas vezes você fica irritado, e esse problema pode manifestar sintomas físicos, como você sua, te dá calafrio, arritmia cardíaca, te falta ar. Então, o que acontece? Quando a gente começa a criar essas situações hipotéticas, nosso sistema de proteção, ele aciona o alerta, por isso que ele libera dopamina, adrenalina e cortisol. E o que ele quer fazer? Ele quer fugir daquela situação. Ou ele quer sumir do planeta, ou ele paralisa, porque ele não sabe o que fazer. Então, todos nós passamos por isso, mas o adolescente, ele está experimentando isso pela primeira vez. Ele não sabe como lidar com essas situações. E ele ainda tem uma preocupação extrema com o que as pessoas vão pensar dele, fora todas essas alterações corporais, a cobrança que ele mesmo se faz e a cobrança externa, né? E a necessidade de aprovação. Então, muitas vezes, quando ele não tem no seio familiar espaço para se expressar, para conversar, para dialogar, ou quando ele se expressa, ele escuta frases do tipo, isso é bobagem, não pensa assim não, vai dar certo, não fica pensando nisso não, bobo. Quando você, para tentar, né, a gente sabe, né, que a gente faz isso para tentar diminuir ali a pressão, mas isso não diminui, isso aumenta a pressão, isso piora a situação, podendo levar a transtorno de ansiedade. E o que é o transtorno de ansiedade? É quando ele passa nesse processo durante muito tempo, chegando a meses, sem motivo aparente, viu? Então, a pessoa que é ansiosa, ela convive com diversas emoções contrastantes o tempo inteiro e internas. Você acha que a pessoa que está com ansiedade não fica falando para ele mesmo essas mesmas frases que muitas vezes ele escuta? Não pense nisso não, vai dar certo, não resolve isso, isso piora a situação. Então, quando alguém está com crise de ansiedade, outra coisa que eles pedem também é, alguém está com crise de ansiedade? Pede para o ansioso respirar fundo. Dependendo do nível de ansiedade dessa pessoa, isso não vai funcionar. E existe, sim, uma pesquisa relacionada a essa respiração, que vai direto na nossa amígdala, aciona a nossa amígdala, e sim, nós vamos relaxando. Só que dependendo do nível de ansiedade, não relaxa. Sabe por quê? Porque o ansioso não consegue se ater ao presente. E a mente dele está em crise de ansiedade, então ela está grudada na hipótese, na situação imaginária. E ele não consegue se desgrudar daquele episódio imaginário.
E ele vai alimentando aquele episódio imaginário. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês já viram? Se sim, respondam aí para mim. Alguém ter uma crise de ansiedade na sua frente? Vocês já viram isso? Já viram acontecer? Enquanto isso, eu tomo água. Eu já vi, e não foi uma, nem duas vezes. É como se a pessoa que começa a entrar em crise entrasse num mundo que só ela tá vendo e ela não visse mais nada do aqui e do agora. E ela vai vivenciando essa situação e alimentando essa situação imaginária como se ela estivesse acontecendo agora. E ela tem tanta certeza de que aquilo vai acontecer que ela vivencia no momento todas as dores, os traumas que vêm à tona, seus medos. Então, para o adolescente, essa é uma fase complicadíssima, a fase da adolescência, na qual é necessário conciliar transformações físicas, emocionais, com a pressão de estudo, com a pressão dos pais, com a busca da autoaprovação, da aprovação, e isso prejudica muito a autoconfiança do jovem. Quando ele demonstra desconforto, principalmente social, ele sua, ele gagueja, ele tem náuseas. Quando ele necessita passar por uma interação social, ele costuma ficar sozinho, isso vai diminuindo as notas, né? As notas vão ficando baixas, ele perde o interesse pelas atividades e pelo futuro profissional. E ele pode chegar até a desenvolver toque. E o toque é devido a situações imaginárias. Então é importante, mas é importante também a gente não confundir essa dificuldade de interação social com timidez, viu? Que é muito comum a timidez nessa fase, e é muito comum essa confusão da timidez com a ansiedade. Não. A ansiedade, ela dá uma reação física. O batimento cardíaco acelera, te dá sudorese, você tensiona tudo. E a timidez não, a timidez a pessoa é só introspectiva, ok? Ela fica no ambiente, tranquilo, de boa, mas ela só não interage muito porque ela é tímido. Então, mas é possível de confundir. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que a ansiedade não dá para dizer que ela tem cura. Até porque a ansiedade, gente, é um sistema de proteção do nosso cérebro, tá? Então, não tem como a gente curar, e nem é bom também a gente ir atrás disso, né? Querer curar a ansiedade. O que a gente precisa fazer é lidar com as situações e desenvolver um controle. E assim a gente não é mais afetado profundamente pela ansiedade, porque nós vamos continuar sentindo ansiedade, mas a gente consegue identificar a ansiedade e assim controlar e produzir outros hormônios ao invés do cortisol e a adrenalina, tá? Então, como é que a narrativa terapêutica neural ela pode ajudar nesse lugar? E quais histórias são boas para adolescente? Porque tem essa questão também. Então, vamos dar uma olhadinha para isso. O que o adolescente precisa aprender? Ele precisa aprender a lidar com essas mudanças e as emoções fortes. Ele precisa controlar e organizar os pensamentos e compreender os pensamentos abstratos e controlar seus impulsos. E ele também precisa de um lugar onde ele se sinta seguro, onde ele possa se expressar, sentir e ser. E isso pode ser feito tanto pelos pais quanto pelo profissional de ajuda. Ele está desenvolvendo o pensamento abstrato, certo? É um período onde ele começa a desenvolver a capacidade de pensamento abstrato. As histórias são situações imaginárias e simbólicas. Então, isso ajuda cada vez mais ele desenvolver o pensamento abstrato e
fazer e trabalhar com o simbólico, tá? Então, já começa por aí. Se ele está nesse período de desenvolvimento, de capacidade de pensamento abstrato e simbólico, então as histórias vão ajudar a desenvolver esse lugar. E por que isso é bom? Desenvolver esse lugar, desenvolver o pensamento abstrato e o simbólico. Olha, através do pensamento abstrato é que a gente cria estratégias, é que a gente cria coisas. É quando um compositor, por exemplo, cria músicas, porque ele prevê. É quando um pintor, por exemplo, sabe escolher qual as cores que ele vai usar no quadro, porque ele prevê como vai ficar. Entenderam? Então é importantíssimo esse pensamento abstrato. Importantíssimo. Ele nos ajuda nas reflexões. E as histórias são situações imaginárias e simbólicas que liberam serotonina, o neurotransmissor responsável pelo relaxamento e bem-estar. Presente lá no nosso aparelho digestivo, presente é responsável pelo controle do batimento cardíaco, ou seja, a serotonina é responsável por baixar o nível de estresse. Então, se eu tenho um adolescente ansioso em casa, e todo adolescente é ansioso, tá, gente? Então, isso é bobagem achar que o adolescente não vai ser ansioso. Todo adolescente vai ser, tá? O que a gente vai ajudar aí é controlar a ansiedade para ele não desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Com a liberação de serotonina, a gente baixa o nível de estresse que ele sente ao começar a imaginar as situações futuras onde gera ansiedade nele. Ele vai poder fazer isso, ao perceber que aquilo está gerando estresse, ele sai daquele pensamento, ele consegue se controlar. E porque quando nós produzimos a serotonina, e elevamos, né, o nível de serotonina no sangue, nós ficamos mais focados, nós ficamos mais criativos. Ela tem um papel fundamental nas funções cognitivas, ou seja, a gente amplia a nossa percepção e a nossa atenção. E o que a ansiedade faz? Ela limita a nossa percepção e a nossa atenção. Ela limita o nosso foco, ela limita a nossa criatividade. E a serotonina também é um agente excelente antidepressivo. Tá? Então, e quando nós sabemos narrar uma história, nós também produzimos dopamina, que é o neurotransmissor ligado às funções endócrinas, né? Onde estão o quê? Onde estão o quê? As nossas emoções. Eu fiz uma minissérie falando desses neurotransmissores, hein? Eu fiz uma minissérie falando, cada live eu falei sobre uma. A dopamina melhora nosso humor, ela melhora o nosso sono, assim como a serotonina, e a dopamina melhora a nossa capacidade de atenção e memória, e ela principalmente estimula a sensação de prazer e bem-estar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, Sandra, o que é que eu faço quando eu estou assim? Quando eu estou com o pensamento bagunçado, não sei o que fazer, eu estou perdida, não sei por onde começar. Eu falei, olha, eu faço coisas que eu sei que vão me produzir dopamina. Que são coisas que me causam e me provocam sensação de bem-estar profundo, sabe? Eu fico feliz, eu fico preenchida, eu fico bem-humorada. Então, ou eu vou pintar, ou eu vou... Adoro coisas artesanais, né? Eu amo fazer coisas artesanais. Então, ou eu vou inventar de fazer alguma coisa, mesmo que depois eu vou dar aquilo para alguém porque eu não preciso, você entendeu? Mas eu vou fazer atividades que vão liberar dopamina. Principalmente, tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para fazer isso não. Pois é, tá tão estressado que não arruma nem tempo para, né,
se dá prazer ali. É exatamente nesse momento que você precisa tirar 5, 10 minutinhos para se dar prazer, porque você não precisa de 1 hora, nem de 2 horas para liberar dopamina. Você precisa de 10 minutos. 10 minutos você libera dopamina. Entendeu? Não vai fazer um negócio que você gosta muito, né? Não vai comer, não, porque comer é só instantâneo. Daqui a pouco você tá triste, se sentindo culpada porque você encheu de chocolate, porque chocolate também libera dopamina. Mas aí depois você vai ficar com culpa. Então vai fazer uma atividade mesmo, sabe? Vai caminhar, vai fazer qualquer coisa. E como é que a gente produz dopamina com a história? Quando nós conseguimos criar expectativa com a nossa narrativa. Na nossa narrativa, a gente vai fazendo o escutador criar expectativa. E puras histórias, agora que chega uma questão muito importante. Bom, falei dos 2 neurotransmissores principais, vou falar mais um, mas aqui tem uma questão que é super importante. Puras histórias serem imaginárias e simbólicas, através delas, nós podemos nos identificar com os personagens. E, através dos personagens, sentir seus conflitos e identificar os nossos conflitos. E isso ajuda o adolescente a se conhecer melhor, a conhecer e nomear seus conflitos, seus medos, suas emoções. E aqui tem uma coisa importante que eu também falei na live anterior sobre a cura da criança interior, que é de extrema importância não definirmos os personagens das histórias como bons e maus. Isso pode, aquilo não pode. Pode sentir isso, não pode sentir aquilo. É importantíssimo não julgarmos os personagens, nenhum deles, nem narremos com essa intenção, porque mesmo que não verbalizemos que esse personagem, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso não é, mesmo que nós não colocamos isso no verbal, o escutador vai sentir nossa intenção. E é onde mora o problema. Porque se ele identifica com um personagem que você julga, se o adolescente se identifica com um personagem que você julga como bom ou mal, pode ou não pode, ele se fecha. Ele se cala internamente, aumentando ainda mais o conflito interno, e ele esmaga cada vez mais aquilo que ele está sentindo, de fato. Aquilo que ele está em conflito, seus conflitos, ele esmaga, ele quer esmagar, ele não quer sentir, ele não quer vivenciar aquilo. Por quê? Porque alguém julga que aquilo não é bom. E é por meio dos personagens que ele pode se expressar, que ele pode sentir e que ele pode ser ele mesmo. Ali ele pode se conhecer e se reconhecer no personagem, dando consciência aos seus pensamentos, aos seus sentimentos e às suas emoções. E ao se projetar na história, ele vai vivenciar as experiências do personagem, se identificando ali com ele e extraindo soluções dali. Portanto, sem julgamento. O adolescente aprende como o transtorno, os conflitos, os pensamentos agem dentro dele e ele passa a reconhecer os gatilhos para as crises de ansiedade. E com a narrativa de histórias, nós produzimos novas redes neurais, novas conexões neurais, né? Então, se eu tenho muitas conexões neurais que sempre me fazem pensar em coisa negativa, em sentir coisa negativa, eu vou criando novas redes neurais para me levar mais para o positivo. Mas para os adolescentes, gente, não dá para contar qualquer história. Ou contar como se estivesse contando para uma criança, porque eles não se envolvem, porque eles acham que aquilo é história para criança. Então, você precisa trazer histórias densas, mesmo que sejam contos de fadas, mas aqueles bem densos mesmo, que tenham muitos conflitos, que tenha menos príncipes e princesas e mais deuses e deusas, personagens que aparentemente são mais poderosos. Eles gostam disso. Então, eu sugiro mitos, porque os mitos são carregadíssimos de conflitos internos e externos, conflitos relacionais são carregadíssimos,
eles são extremamente densos e com muitas consequências, muitas perdas. As consequências são fortes e ele desenvolve, e com isso, como ele vivencia ali, né, junto com o personagem, se identifica e vivencia ali junto com o personagem, aquelas emoções, aqueles conflitos e as consequências, ele desenvolve mecanismo interno de resiliência. Então, com os mitos, eles mesmos, os próprios adolescentes, vão julgar, vão analisar, eles vão se contradizer. Através dos mitos e dos personagens, dos deuses, das deusas, eles vão defender suas ideias e isso vai abrindo espaço para o diálogo, para a expressão. E como são contos que trazem muitos sofrimentos para os personagens, né? Todos eles sofrem bastante e sofrem consequências fortíssimas, o adolescente, tendo a possibilidade de poder ali, através dos personagens, ser, sentir, experienciar e expressar através daquele personagem sem ser julgado, ele vai liberar ocitocina com mais facilidade. O que vai deixá-lo mais empático e amoroso. A liberação de ocitocina, ela está intimamente ligada ao ambiente no qual o jovem vive, tá? No qual nós vivemos, ok? Então, portanto, se o adolescente não vive num ambiente propício à liberação de ocitocina, durante a narrativa ele libera e com isso fica mais fácil para lidar com situações conflitantes, ok? Então, portanto, a narrativa de contos para adolescentes ansiosos diminui a ansiedade e ajuda o adolescente a se controlar, a se conhecer, a se identificar, a identificar seus conflitos, suas emoções, suas alterações, e principalmente os mitos, tá? Onde os jovens dos mitos, né, sempre fazem escolhas não muito favoráveis a eles mesmos e aos envolvidos. Então, com isso, ele extrai dali soluções criativas e conhece as consequências de tudo aquilo que ele está sentindo, experienciando. Então, por isso que eu falo que as histórias nos dão caminhos de vida. Então, os mitos vão dar caminhos de vida para os adolescentes. Percebem isso que eu estou falando? Então, são histórias de muitos conflitos entre pais e filhos, onde filho quer matar pai, onde irmão quer matar irmão, sabe? E olha, sem julgamento aqui, quantas vezes a gente não sentiu vontade de matar o outro na hora da raiva? Você entendeu? Quantas vezes a criança fala para a mãe ou para o pai, eu quero mais é que você morra. E, de fato, é o que ela sente ali, naquele momento. Mas ela não sabe a consequência disso. Ela não sabe que na hora que a raiva dela passar, ela nunca mais vai ver a mãe e o pai. Tanto que depois que a raiva passa, ela vai lá de colo, né? Então, assim, ela pode olhar para isso, e sem ser julgada, sem se sentir esmagada, sem se sentir que ela não pode sentir aquilo, sabe? É exatamente por não poder sentir, é que muitas vezes eles chegam num período de tanta explosão, porque esmagou tanto aquilo que eles acabam fazendo. Então, através dos personagens, eles podem vivenciar, experienciar, sentir e saber qual é a consequência daqueles atos. E isso é ótimo para eles se conhecerem, se reconhecerem nos seus conflitos e perceberem quando estão lidando com pensamentos abstratos e concretos. Eles vão começar a perceber e a reconhecer que aquilo que está gerando ansiedade é um pensamento abstrato, né? Onde ele está prevendo algo, diminuindo assim a ansiedade e ajudando a controlar a ansiedade. Em situações de crise de ansiedade, você precisa retirá-lo daquela situação imaginária dolorosa, que ele entra e alimenta. Então, você precisa ver
o que é necessário fazer no momento da crise. Eu, como já vivenciei, já vi, né, pessoas tendo crise de ansiedade na minha frente, eu não tive uma única reação. Eu percebi algumas coisas ali, então eu reagi. Teve uma situação onde eu tive que segurar minha amiga pelo ombro, porque ela estava completamente envolta do pensamento abstrato dela, da situação que ela estava criando, e ela não estava vendo mais nada ali em volta dela, era uma crise de ansiedade, né, gente? Eu acabei de explicar o que acontece. E aí eu catei ela pelo ombro, eu fiz ela olhar para mim, e foi a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Eu fiquei meio que em choque na hora, porque o olho dela, ela olhava para mim, mas ela não me via. Ela não piscava, o olho dela estava vidrado, ela não piscava e ela não me via. Parecia que o olho dela estava virado, assim, vendo outras coisas. E nesse momento, eu catei ela pelo ombro, fiz ela me olhar, chamei por ela, eu vi que ela não estava me escutando e eu comecei a criar uma história para ela ali naquele momento. A criar uma história. Mas por que eu consegui fazer isso? Porque ela parou, certo? Então vai depender ali da crise de ansiedade da pessoa. Aí você vai ter que saber o que fazer ali. Mas ali eu comecei a criar uma história para ela. Quando eu comecei a criar uma história para ela, ela começou a voltar. Eu vi que os olhos dela começaram a voltar. É a coisa mais esquisita do mundo, credo. É uma situação bem estranha. E aí eu fui vendo os olhos dela voltar, ela voltou a piscar, que ela não piscava. Ela voltou a piscar, aí eu vi que ela foi respirando, porque mesmo que a pessoa não escute conscientemente, ela está escutando. A história está entrando, está fazendo interferência na história que ela está criando e imaginando, ok? Então, a história que você narra vai fazendo interferência na história que ela está criando. E aí ela foi voltando. Teve um outro caso em que eu tive que dar um susto para a pessoa parar, porque ela começou a dar crise de ansiedade e ela começou a ficar agitada. Eu dei um susto nela, a pessoa parou e aí, de novo, eu fui contando história. Na hora eu não lembro de nenhuma história, tá, gente? Na hora eu vou inventando história porque é tudo amigo meu, né? E aí eu entro também, eu quase entro em pânico, porque eu já passei por várias situações em que demonstraram que eu tenho uma frieza profunda quando eu vivencio o ato. Depois, eu acho que a ficha cai, aí eu começo meu Deus, aí eu tenho tremedeira e tal, sabe? Por exemplo, nos meus assaltos, onde eu sofri assaltos, eu já vi uma pessoa morrer na minha frente, onde eu fui acudir, fazer respiração, um monte de gente perdido, e eu gritando, liga para não sei quem, faz isso, faz aquilo, lá. Eu mantenho uma calma profunda, que eu não sei de onde que sai isso, mas eu mantenho uma calma profunda sobre situações assim, extremas, e aí com os meus amigos eu consigo agir, mas depois eu falo, meu Deus do céu, é meu amigo, aí eu posso desmanchar, né? Nos assaltos à mão armada que eu sofri 2 assaltos à mão armada, e eu mantive uma calma profunda, cara, e depois eu entrei em crise de choro, mas eu chorava e eu tremia inteira, né? Porque eu caí a ficha de que eu tinha sido assaltada. Então, eram umas coisas assim, mas eu não tenho crise de ansiedade, né? É só uma descarga emocional que me dá, porque no momento eu consigo manter a calma ali. Aí depois tem a descarga emocional, que é super normal, né? E é natural. Eu não sou psicopata, né? Então, eu consigo ter. Então, é isso, gente. As histórias ajudam em todos esses sentidos com adolescentes ansiosos, seja em crises de transtornos, tá? Em transtornos de ansiedade, em crises, ou até mesmo as ansiedades comuns, né? Que normalmente todos nós temos, né? Então, as histórias nos ajudam nesse lugar. Quando você está tendo crise de ansiedade, porque você está projetando uma situação, você tem uma reunião importante com um cliente ou com um chefe, no dia seguinte você
tem ansiedade na noite anterior, o que você precisa fazer? Você precisa fazer coisas que te tiram a mente daquela situação, porque se você entra lá, você vai começar a alimentar a situação e o problema e os problemas que podem surgir, e aí a ansiedade vai aumentar. Então você precisa fazer atividades no qual te tira o pensamento dali. E o que as histórias fazem? Exatamente isso. E ainda produz serotonina, dopamina e ocitocina. E para os jovens, mitos. Abusem dos mitos. Pode ser da mitologia grega, você pode contar a história da Perséfone, do Zeus. São histórias incríveis, extremamente ricas e fortes, onde os conflitos entre eles e os conflitos internos que os personagens vivenciam são fortíssimos. E isso ajuda pra caramba o adolescente, vai ajudar você também quando você estiver estudando a história. Estude os mitos, estude não, né? Leia os mitos para você. Para você. Para você sentir primeiro o que ele te faz, o que ele te ajuda, quais as emoções eles despertam em você, quais as conexões ele faz em você. Então, leia os mitos ou ouve narrações de mitos para você primeiro. Eu estou sempre cada vez mais batendo nessa tecla. Não adianta você querer usar da narrativa para o outro, da narrativa terapêutica neural para o outro, se você não experiencia o ato de se autonarrar, de permitir que a história faça as alterações em você, de permitir vivenciar a história. Eu estou cada vez mais batendo nessa tecla. Então, quer ser um bom narrador de histórias, quer realmente utilizar a narrativa como uma ferramenta terapêutica, e principalmente a narrativa terapêutica neural, onde vai atuar, sim, nas redes neurais e na liberação de hormônios, é necessário você vivenciar. É necessário você aprender a ouvir a história, a abrir espaços internos em você, para você sentir o caminho que o conto faz, que as histórias faz dentro de você. Porque aí na hora que você for narrar a história, você vai ser melhor. Vai ser melhor em todos os sentidos. Então, experiencie você primeiro. Narre os contos e você vai ver que você vai julgar os personagens dos mitos e tudo mais, e depois faz o trabalho de limpar. Vai deixar o mito passar ali, te ajudar a se conhecer, a se perceber, a reconhecer seus conflitos, a olhar, por exemplo, quando você estiver lendo um mito, a olhar e falar, puxa, eu realmente já senti isso, eu realmente já vivenciei isso, ao invés de esmagar a emoção, de aprisionar aquela emoção ou pensamento, enfim, deixa o conto te curar primeiro, sabe? Aí depois você vivencia ele como narradora dessa história. Então é isso, era tudo isso. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, que vocês tenham compreendido o caminho do conto aí, como ele pode nos ajudar nesse quesito da ansiedade, não só para adolescente, mas para nós também, né? Porque a gente compreende também em nós, por isso que eu falei o tempo todo na live sobre nós, para a gente compreender melhor esse caminho. E aí, se você não está seguindo o podcast Contos que Movimentam no Spotify, onde 2 vezes por semana eu conto histórias para você experienciar o conto na sua vida, tá perdendo! Tem aqui na descrição dessa live aqui no YouTube, e para quem está no Instagram, se eu não me engano, tá na minha bio, tem lá o link do Spotify, Contos que Movimentam, e aí você já pode se deliciar com... Nós temos 4 histórias lá, por enquanto. Toda semana eu vou lá e conto 2 histórias. Vamos ver, acho que tem alguém fazendo uma pergunta aqui. Não. Contos de terror libera cortisol e dopamina e adrenalina, que são neurotransmissores prejudiciais para foco, para criatividade.
É exatamente o contrário. Eu sei que são gostosinhos, né? Algumas crianças se divertem, quando você dá susto, essas coisas assim. Os adolescentes também, quando você dá susto, eles gostam. Por que que eles gostam? Porque é forte, porque é pá, né? É vivo, é potente, mas não é bom, porque eles liberam cortisol e adrenalina. Quando você está narrando e dá um susto, por exemplo, a quantidade de cortisol e adrenalina é pouca. Então, o que você faz normalmente quando a gente leva um susto? A gente leva um sustinho e fala, a gente ri depois, né? Tá tudo bem. Mas quando a gente, por exemplo, quando a gente assiste filme de terror, você não tem um bom sono. Normalmente você não dorme bem. Porque você eleva o nível de adrenalina e cortisol no sangue. Então, não é bom. Filme de terror. Mistério é bom. Tem um nívelzinho ali que você pode, por exemplo, numa história, você pode criar um clima de mistério, porque aí você vai liberar dopamina. Quando você cria um climazinho de mistério, você libera dopamina. Por quê? Porque o escutador ele fica na expectativa do que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Aí você libera dopamina nele. Mas também tem um nívelzinho ali, sabe? Esses filmes... Vamos pegar filme porque é algo que a gente, né, conhece bem, assim. Então, quando o filme é sobre... ele é mistério, ele é misterioso, né? Tem o tal de suspense, né? Quando ele tem muito suspense, mas você tem a sensação de que vai vir coisa de terror, você não libera muita dopamina, não. Você libera adrenalina e cortisol. E aí falta de foco, interfere no seu sono, te falta criatividade total, você fica sem criatividade total, e atrapalha teu humor. Você fica mal-humorado com adrenalina e cortisol. Você fica mal-humorado. Você fica de mal com a vida. E os adolescentes já são meio de mal com a vida, né? Então, vamos fazer essa galera liberar dopamina, serotonina e ocitocina. Porque aí eles vão ter pelo menos ali um equilíbrio, onde em alguns momentos eles vão estar de mal com a vida, mas também em outros momentos eles vão estar com a sensação de bem-estar e tal, né? Por que adolescentes que têm que praticam esportes nesse período, eles se tornam adultos melhores que eu quero dizer assim, se tornam adultos mais positivos, mais confiantes, têm autoestima, né, alta, porque libera serotonina, dopamina, ok? Então, por aí. Não vamos para história de terror, não, que é ruim. Fechou? Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu ver se aqui no Instagram tem alguma pergunta. Não. Então é isso, meus queridos. Eu vou pedir para que vocês curtem essa live. As pessoas aqui no YouTube já curtiram. O Instagram curte aí a live. Compartilha essa live depois. E comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, deixa nos comentários, porque eu respondo depois. Eu leio, respondo. Se for uma pergunta muito bacana, né, em que pode ser assim, que eu perceba que, sei lá, eu julgue, né, que é uma pergunta que, pô, eu não tinha pensado nisso, talvez outras pessoas tenham também essas dúvidas. Aí eu faço um vídeo sobre, sabe? Então, você pode contribuir também com as suas perguntas. Então, um beijo grande, quero deixar um beijo especial para minha mamacita, que entrou na live no Facebook, minha coisinha mais linda desse mundo, meu amorcito. E beijo para vocês, muito obrigada pela presença, eu estou amando fazer esse conteúdo, porque foi um conteúdo solicitado por vocês, então eu estou com uma sensação tremenda de que eu estou contribuindo com algo que eu amo fazer, né, que é falar sobre as histórias e usar as histórias, e contribuindo para vocês começarem a utilizar
das histórias cada vez mais com consciência de como é o processo e o caminho que se deve tomar no uso das histórias, né? Quando a gente for narrar histórias, para que elas sejam benéficas, produtivas e incríveis para as pessoas que escutam. Tá bom? Então, eu estou muito feliz mesmo pelas indicações de vocês, de temas, e eu poder desenvolver aqui para vocês sobre esses assuntos que eu gosto tanto. Beijo grande para vocês, obrigada, e até terça-feira, que terça-feira nós vamos falar sobre mais um tema solicitado aí, que eu não lembro, mas aí eu mando e-mail para vocês e coloco nos grupos, tá bom?